Fala galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Eu peço para vocês na largada dar aquela curtida nesse vídeo para dar uma força pro canal do Axel Colorado, tá bom pessoal? Bem, hoje o day after do jogo do Internacional ontem contra o último colocado no Campeonato Brasileiro, América Mineiro, empate em 1-1 melancólico no Beira-Rio. Bom, algumas revelações, né, algumas respostas, né, foram aparecendo no dia de hoje. Por exemplo, essa entrevista reveladora do Alan Patrick, né, dizendo que o Kudê tirou ele do time ontem e ele não estava cansado. Ele disse, não, eu não estava cansado, não pedi para sair, foi opção do treinador. Então eu vou pedir para o diretor colocar essa entrevista agora. Por favor, diretor. A decisão dele, não pedi para sair. O treinador ele toma as decisões. E talvez ele entendeu que naquele momento da partida ali a gente tentou arriscar, ele colocou, né, o Luiz e o Luca, né, na reta final para a gente tentar buscar o gol, talvez com uma estratégia diferente, uma bola, uma ligação mais direta na área, e acredito que talvez na cabeça dele ele tenha pensado dessa maneira, com as trocas, mas eu vejo como normal, assim, o treinador ele toma as decisões, a gente respeita e bom, acho que foi isso. Você estava cansado ou não? Porque você estava muito cansado? Não, estava me sentindo normal, como todos os jogos, estava bem, nada pontual, e foi apenas uma decisão dele mesmo. Bem, vocês viram aí nessa entrevista o Alan Patrick dizendo claramente que ele não saiu por iniciativa própria, ele não estava cansado. E ontem, quando houve a substituição, eu disse pro meu filho, olha, mais uma vez o Kudê tá abrindo mão de vencer o jogo, porque empilhar atacante, isso qualquer um faz, tá? O Abel fazia, o Abel Braga fazia, o Tite já fez isso, vários treinadores já fizeram isso aí, tá? E isso eu nunca me lembro disso dar resultado, porque na verdade tu ganha o jogo no meio de campo. Se tu domina o meio de campo, e se tu tiver atacante na frente, tu acaba vencendo, mas tu perde o meio de campo, é muito difícil. Pode acontecer um chute, um cruzamento para a área, sem contar que olha quem entrou ontem, né? Luiz Adriano e Luca. Pelo amor de Deus, não tem como fazer isso acontecer. Então me parece que o Eduardo Kudê ele está com os dias contados no Internacional. As decisões não têm sido boas. Eu não vou morrer abraçado com o Kudê. Eu ainda acho ele bom treinador, tá? E quero dizer para aqueles mais afoitos que odeiam o Kudê, eu quero dizer que o Abel Braga aqui não é um treinador dos meus sonhos. Eu não acho ele o maior treinador da história do Internacional. Eu não acho, tá? Ele ganhou o Mundial, beleza. Mas eu não acho. Um dia eu posso falar mais profundamente sobre o trabalho do Abel, que teve muitos percalços. Em 2006 foi salvo por perder o Gauchão, tá? Para quem lembra, quem acompanhou em 2006 sabe que o Inter foi campeão da Libertadores que perdeu o Gauchão. Porque o Fernando Carvalho chegou para ele e falou, ó, tu perdeu o Gauchão com o teu time, agora tu vai jogar com o meu. Isso num churrasco na casa do Fernando Carvalho. Sem falar na final do Mundial, que ele queria um esquema, e os jogadores chegaram para ele e disseram, ó, cara, não dá esse teu esquema aí. Então, o Abel para mim é um treinador com estrela. Não acho ele um ponto fora da curva, tá? Enfim, então o Abel treinou o Inter 7 vezes, se eu não me engano. 7 vezes. E para o Inter ganhar aquela Libertadores de 2006, né, quando ele chegou, ele estava super contestado. Então, por exemplo, se o Kudê não ficar agora, eu não acho que seja o fim da história do Kudê no Internacional. Eu acho que pode ser uma das passagens dele para o Internacional. E o Kudê me parece não estar pronto. Ele não está pronto como treinador. Ele parece ter instabilidade. Ele não tem estabilidade emocional para treinar um grande clube e para atingir grandes resultados. Ele está mostrando limitações. E essa entrevista, aliás, muito elegante do Alan Patrick ontem, né, sem contestar o chefe de maneira assintosa, ele apenas expôs a verdade, né? E tem uma informação aí do Vaguinha que o Arangues estaria muito chateado, que estaria chutando as portas, né? Só que o Arangues tem que cuidar de uma coisa, tem que tratar de jogar mais bola, viu, Arangues? Tá bom, Arangues? Tem que tratar de jogar mais bola, porque ontem, no segundo tempo, ó, não jogou nada, primeiro tempo mais ou menos, e não tem desempenhado. O Arangues é um daqueles caras que tá com a idade lá em cima, tá? Bom, então isso que acontece agora. O Internacional tem que se preocupar com mais 2 vitórias aí, né, para poder fugir da zona de rebaixamento, para poder, imagina, né, olha o final de campeonato internacional, tá? O Vaguinha aí veio com uma conversa fiada aí do presidente não disputar a eleição, mas não funciona assim, né, pessoal? O pleito vai ter que acontecer estatutariamente, né, e obviamente que o Barcelos já perdeu a eleição, ele não vai perder, ele já perdeu a eleição,
E eu acho que poderia realmente haver um acordo de cavalheiros, né? Até poderia haver o pleito, mas eu concordo que eu acho que o Melo tem que ir trabalhando já no sentido de ser o próximo presidente. E aí, meu amigo, planejamento, pelo amor de Deus, planejamento. Tem que ter uma política de futebol. A primeira coisa que tem que ser estabelecida, a primeira coisa é a política de futebol. Qual a política de futebol do Internacional? Tem que traçar essa estratégia. Tem que fazer até um documento, se for o caso. Chamar os pares dele e fazer essa estratégia de futebol. Essa política de futebol que é tão importante. Aí você define o vice-futebol, tá? O presidente é a figura administrativa, mas o vice-futebol é o cara forte do vestiário, tá? Tivemos o Vitório Pífero, foi um espetacular vice-futebol, depois se emaranhou, né? As benesses do poder, e ele acabou tubulando e aconteceu o que aconteceu, e o que ele fez com o Inter, levar o Inter para a segunda divisão, mas ele foi um grande vice-futebol, sem dúvida nenhuma. Então precisa de um vice-futebol com pulso firme, que possa cobrar os jogadores e que principalmente possa cobrar o treinador. Tem que ter um vice-futebol que possa cobrar o treinador. Aí, então, estabelecida a política de futebol, você depois estabelece quem é o vice-futebol, depois você estabelece os diretores de futebol. Você pode ter um gerente de futebol, mas não esse tal de Magrão aí, tá? Esse cara não tem nível nenhum para ser gerente de futebol do Inter, tá? Eu traria o D'Alessandro, tá? E você tem que estabelecer o treinador. Quando você estabelece o vice de futebol, o vice de futebol contrata o treinador para respeitar uma hierarquia. Se o presidente falar e contrata o treinador nunca vai responder ao vice de futebol. Então, hierarquicamente, presidente, vice de futebol, contrata o gerente de futebol, contrata o treinador e a preparação física, que é uma parte muito importante do clube. A minha opinião é que a preparação física de um clube como o Internacional, um dos maiores clubes do mundo, tem que ser própria. Tem que ter um preparador físico. Esse negócio de o cara chegar e ditar regra, meu amigo, não pode um treinador chegar com uma equipe de 10 pessoas. Não dá, cara. Não dá. Ô, cara, no máximo 2 auxiliares e deu pra bola. Acabou o assunto. Assim como o preparador de goleiros também. Tem que ser do clube, tá? Bom, o Vaguinha pegou ele também. Eu tô citando ele porque eu respeito. O cara que mais respeita é o Vaguinha, tá? E ele falou em dar uma limpa no grupo. Não, não é limpa. Não é limpa. A espinha dorsal tá mantida. Tem que ter cuidado. Agora, os bagres do grupo, tá? Os bagres do grupo tem que tirar todo mundo. Tem que mandar Jean Dias embora, Luiz Adriano embora. Eu mandaria o Gabriel embora, renovar o contrato, mas é bagre, tá? Eu detesto o Wanderson, você sabe, não joga nada, não contribui, não te entrega nada esse cara, tá? Eu negociaria esse cara. São caras perdedores já, com história de perdedor no Inter. Eu tô cansado. Eu tive que aguentar o Patrick, cara, aquele gordo jogando no Inter. O Edenilson também era um derrotado. O Edenilson é um caso à parte. Ele foi guindado a uma condição que ele não tinha técnica para responder dentro de campo, como líder e como capitão. Ali foi um outro problema. Mas enfim, então o Inter tem que definir isso para o ano que vem. O ano que vem nós teremos problemas, porque a Copa América vai acontecer e a CBF, que é uma maravilha, né? Ela não vai parar o Campeonato Brasileiro. Serão 9 rodadas que o Inter não vai contar com o Rocher, com o Arangues, o Ener Valencia, ou se contratar mais alguém em nível de seleção também pode, né? Na janela agora, o Inter não contar com esse jogador. É uma barbaridade isso aí, tá? 9 rodadas é praticamente um quarto do campeonato. Um quarto do campeonato. Tá? Sem esses jogadores. O Inter vai ter que contratar então um goleiro que preste para reserva, porque não pode ficar com o Kehler. Já falei 1000 vezes isso aí, né? E reservas à altura. Se livrar desse monte de bagre. Pedro Henrique, quem mais? Jean Dias. Esses bagres todos aí que não servem para nada, aí que são só fazer número. O Luca, tá? Manda esses caras tudo embora. O Inter tem que ter jogadores em nível de titularidade e reservas à altura. É um dos maiores clubes do mundo, pessoal. É isso que tem que acontecer. Então, Melo, se prepare para ser o próximo presidente do Inter, vá montando sua equipe. Primeiro lugar, defina a política de futebol, qual vai ser a política de futebol, e depois você coloca o vice de futebol, o gerente de futebol, o treinador, preparador físico, preparador de goleiros, e chega para essa equipe e fala, bom, a nossa política de futebol é essa, nós queremos ganhar isso, 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 isso. Qual é o perfil de jogador para ser contratado, o gerente de futebol, né, que nós não temos, né? O perfil é esse. Psicologicamente, pessoas de temperamento forte, que não aceitem perder, e tecnicamente bons jogadores, que não adianta, né? Não adianta só a vontade, tá? Não adianta só a vontade. Não adianta só ser bom moço. Tem que querer ganhar, tem que ter aquilo roxo. Tá bom, pessoal? Então essas são as reflexões do dia de hoje.
eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações e, por favor, se inscrevam no canal do Axel Colorado para dar aquela força. Um grande abraço e fiquem com Deus.